Olá, pessoal! Bom, a gente viu então até agora, em relação à farmacologia e matemática aplicada à enfermagem, a gente viu toda a parte de farmacologia, não é mesmo? Toda a parte teórica envolvendo as classes de medicamentos, né? A relação do medicamento em relação ao organismo, para que a gente usa os medicamentos. E agora, então, a gente vai começar as nossas aulas de cálculo de medicamentos. Essa, então, é a primeira aula de cálculo de medicamentos e nessa primeira aula a gente vai fazer uma revisão matemática. Por que essa revisão matemática? Para a gente aprender cálculo de medicamentos, a gente tem que saber fazer as 4 operações básicas de matemática: soma, subtração, multiplicação e divisão. Na nossa escola, a gente pode usar a calculadora para desenvolver os cálculos, mesmo em atividade avaliativa. Porém, no processo seletivo, vocês não poderão levar a calculadora. Daí a importância de revisarmos, tá? As 4 operações básicas de matemática. Mas para revisarmos as 4 operações básicas, também é importante a gente dar uma recordada em alguns conceitos. Por exemplo, número natural. O que é o número natural? Bom, com o surgimento da linguagem, né, seja ela falada ou escrita, houve-se também a necessidade de contar os objetos, as pessoas, animais. A gente não conta tudo diariamente? Vamos pensar, a gente recebeu o nosso salário e a gente não vai contar? O quanto que eu vou gastar para pagar determinada conta, quanto que eu vou gastar no mercado, não é assim, a gente não faz contas. Então, daí a importância de se criar números, e esses números foram chamados de números naturais, que são normalmente utilizados em contagens de elementos ligados à natureza. Então, quais são eles? Os números comuns, né, que a gente conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são números inteiros, tá? Então, olha lá um exemplo de números naturais. Esses são números naturais, que são infinitos, tá, pessoal? E como que a gente faz a leitura dos números naturais? Então, existem as classes, né, dos números. Então, a gente tem classes das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões. Então, a gente denomina o número respeitando a classe que ele ocupa. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, na classe das unidades simples, nós temos unidades, dezenas e centenas. Esse primeiro número, a gente lê 654. 600 porque o 6 está na centena, então eu multiplico ele por 100. 50 porque o 5 está na dezena, eu multiplico por 10. E 4 porque ele está na unidade, eu multiplico por 1. Então, dá 654. Nessa outra linha, 25. Eu não tenho nada na centena. Então, aqui é só para vocês relembrarem que quando a gente vai falar algum número, a gente tem que respeitar a classe que ele ocupa, tá bom? E como que a gente faz a leitura desses números, né? Então, por exemplo, olha lá, 1654. Na leitura matemática, a gente vai ler 1.654 unidades. Mas na prática, a gente acaba substituindo milhar por 1.000. E eliminamos a palavra unidade, né? Fica 1654. Olha outro, 41.654. Então, na leitura matemática, 4 dezenas de milhar, 1.000.654 unidades. Ninguém vai precisar decorar isso, tá, pessoal? É só uma recordação. Que às vezes vocês pegam alguns livros de cálculo de medicamento que vem essa revisão e vocês podem se confundir. Então, para vocês entenderem que na leitura matemática a gente escreveria o número dessa forma, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre números decimais. O que são os números decimais? Tá? São todos aqueles números que a gente utiliza vírgula na sua composição. E eles são extremamente utilizados no cálculo de medicação. A gente vai usar número decimal em todos os cálculos de medicação, tá? Se não todos, praticamente todos. E para que serve essa vírgula, então, pessoal? Essa vírgula serve para separar a parte de números inteiros com parte de números fracionados, né? Números menores do que um inteiro. Então, vamos ver, olha, aqui. Vamos pôr este. O 2 é um número inteiro, tá? E o 45 é um número fracionado. Então, tudo que vem antes da vírgula, no caso aqui, ó, o número 2 é um número inteiro. O número 45 é um número inteiro.
E o que vem após a vírgula são números, faz parte da parte fracionária, tá? Números decimais, são décimos. Aqui alguns exemplos de números decimais, então a gente sempre tem que saber, tá ciente que número decimal sempre vai ter vírgula na sua composição, tá? E como que a gente faz a leitura desses números decimais? Então, assim como os números naturais a gente respeitar as classes numéricas, né? Aqui também a gente vai respeitar. Então, ó, tudo que vem antes da vírgula não faz parte dos números inteiros. Aqui a gente tem classes das unidades simples. Então, tem unidades, dezenas e centenas. O que vem após a vírgula faz parte dos números fracionários. Então, eu tenho primeira casa após a vírgula, casa dos décimos, segunda casa, centésimos e terceira casa, milésimos. Vocês não terão que escrever a leitura desses números para mim. É só para vocês entenderem como a gente vai trabalhar lá em cálculo de medicamento, tá? Então, a leitura, assim como nos números inteiros, né? A gente respeita uma classe numérica, então tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na parte fracionária também. Décimo, centésimo, milésimo. Depois décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo. Depois décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, bilionésimo. E aí continua. Décimo de bilionésimo, centésimo de bilionésimo e assim por diante, tá, pessoal? Exemplo, então, 0,2. Eu leio 0,2 ou 2 décimos, tá? 0,07. Eu leio 0,07 ou 7 centésimos. Agora a gente vai ver a primeira operação matemática, as duas primeiras, né? Adição e subtração com números decimais. Então vamos lá, gente, as regras. Quando a gente vai fazer uma adição ou subtração com números decimais, a gente sempre tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, ou vírgula sob vírgula, tá? Para a gente separar os números inteiros dos números decimais, dos décimos, né? Dos números da parte fracionária, mais precisamente. Então, eu vou pôr inteiro embaixo de inteiro, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e assim por diante. Outra regrinha. Eu tenho que igualar as casas decimais com zeros, tá? Para depois eu conseguir fazer. Na soma, não tem tanta importância, não tem necessidade na adição, mas na subtração faz toda a diferença se eu não igualar as casas, tá? E depois que eu igualei as casas, é só eu realizar a adição ou a subtração como se fossem números inteiros, números naturais, números sem vírgulas, tá? Então, vamos lá ver o primeiro exemplo, ó. 28,31 mais 6,1. Então, eu tenho 28,31 mais 6,1. Aqui eu vou igualar as casas. Nesse exemplo, pessoal, eles colocaram até 2 zeros a mais para mostrar para vocês a casa de milésimos. Não havia necessidade de colocar essas daqui, ó, tá? Essa última casa aqui, ó, não havia necessidade de colocar. Certo? Não vai fazer diferença nenhuma no resultado. Mas aqui, ó, esse zero aqui, embaixo do 1, tem que colocar, para a gente igualar as casas. Então, eu vou somar agora, então vai ficar 0 mais 1, 1. 1 mais 3, 4. 6 mais 8, 14. Vão 1, 2 mais 1, 3. E a vírgula eu coloco embaixo de vírgula, tá? Então, acrescentou-se o zero aos números após a vírgula para igualar as casas decimais. Outro exemplo, ó, aqui é uma subtração, ficou faltando o sinalzinho de menos aqui, então uma subtração. Nesse caso eu tenho 9, que é um número inteiro, menos 3,3, tá? Aqui eu tenho que obrigatoriamente igualar as casas, pessoal, porque na subtração, lembra que eu falei? Se eu não igualar a casa, eu não tenho resultado real. Então, eu vou igualar a casa. Então, como que funciona a subtração? Eu pego o número de cima e do número de cima eu tenho que tirar o que está embaixo, não é assim? Então, aqui eu tenho 0. De 0 eu consigo tirar 3? Não, porque 0 é menor que 3. Então, eu vou pegar emprestado, ó. O 9 aqui vai ficar valendo 8. E ele emprestou 1 aqui para o 0. Agora, esse 0 ficou valendo 10. Agora sim, de 10 eu consigo tirar 3, não consigo? Então, se eu tenho 10 e tiro 3, eu vou ficar com 7.
Abaixo a vírgula, porque é vírgula embaixo de vírgula. Esse 9, que era 9, agora ficou valendo 8. Deixa eu fazer um 8 aqui bonitinho. Opa, aqui. Fazer um 8 bonitinho. Ele ficou valendo, ó, 8. Certo? Agora, de 8, eu consigo tirar 3, não consigo? Então, 8 menos 3, sobrou 5. Então, qual que é o resultado dessa subtração? 5,3. Onde 5 está na casa das unidades, né? Classe das unidades simples. E o 7 está na casa dos décimos, tá? Agora, a gente vai ver multiplicação dos números decimais. Qual que é a regra para multiplicação? Então, a regra fala aqui, ó. Para multiplicar dois números decimais, multiplique os números da mesma forma que a gente multiplica os números naturais, ou seja, sem se preocupar com a vírgula para resolver a multiplicação. Então, nesse caso, eu não preciso pôr vírgula embaixo de vírgula. Por quê? Porque a vírgula eu só vou recolocar no resultado final, tá? Mas para isso eu tenho que somar as casas decimais dos números que estão sendo multiplicados para então colocar a vírgula no resultado. Vamos ver lá um exemplo, ó. Aqui, 51,25 vezes 3,3. Então, tanto faz a posição da vírgula aqui, certo? Então, vamos começar a fazer a multiplicação. Eu sempre começo da direita para a esquerda. Então, 3 vezes 5, 15. Ficou 5 e vai 1 aqui. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Agora, eu ponho 15 inteiro, porque eu não tenho mais nada para subir. Ponho o sinal de mais, porque depois eu vou somar isso daqui. E eu sempre ponho o sinal de mais para pular uma casa, tá? Para começar na casa seguinte. E continua a multiplicação. Ó. 3 vezes 5, 15. Ficou 5 aqui e foi o 1 igualmente ali. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3 e 3 vezes 5, 15. Lembrando que na hora de eu somar, esse 5, pessoal, ele tem que estar aqui embaixo do 1, tá? Então, ó, 5, eu abaixo 5, 5 mais 7, 12, vai 1 aqui, né? 7 mais 3, 10 e 1, 11, foi 1 aqui. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. 5 mais 1 aqui, 6 e desce 1. Agora sim, eu tenho que me preocupar com a vírgula. Então, como eu vou fazer para colocar a vírgula? Então, olha aqui, ó. No primeiro número, eu tenho 2 casas após a vírgula. E no segundo número, eu tenho uma casa. Eu vou somar todas essas casas decimais. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Tenho 3 casas decimais aqui nos números que eu estou multiplicando. Agora, eu vou contar 3 casas, mas sempre da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3 casas e coloco a vírgula. Agora sim, eu tenho o resultado, ó. Esse aqui é o resultado, certo? 169,125. Um outro exemplo, ó, 0,31 vezes 2,12. Então, aqui, gente, como zero, né, não conta, porque todo número multiplicado por zero é igual a zero, eu pus o 0,31 embaixo, ó, para facilitar a nossa multiplicação, porque aqui eu tenho só 2 números para multiplicar e aqui eu tenho 3. Então, para não ficar 3 fileiras aqui, a gente coloca o número mais simplificado embaixo, tá? A ordem aqui não vai alterar a resposta. Então, vamos começar pelo sempre da direita para a esquerda. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Coloco o sinal de mais, né, na primeira casa e pulo para a casa seguinte. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Agora sim eu posso realizar esta soma. 2, 6 mais 1, 7. 3 mais 2, 5. E eu abaixo o 6, porque 6 mais 0 é 6. Vamos contar então quantas casas para pôr a vírgula? Na primeira linha eu tenho 2 casas, na segunda linha eu tenho 2 casas. Ó. 1, 2, 3, 4. Sempre vou contar da direita para a esquerda. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Ponho a vírgula. E aqui, obrigatoriamente, eu tenho que pôr um 0, porque eu tenho que preencher a casa dos números inteiros. Então, como não tem nenhum número aqui, eu vou colocar sempre o número
0. Então, lembra, ó, que neste caso, no resultado, a casa da unidade terá que ser preenchida com 0 após a colocação da vírgula, tá? Agora, a gente vai para a divisão do número de números decimais. Vamos ver a regra, ó. Para que possamos efetuar a divisão de 2 números decimais, nós devemos igualar o número de casas decimais desses números, para então a gente desconsiderar a vírgula e resolver a divisão como se fosse um número inteiro.